Olá, meus queridos, tudo bem? Montei essa aula para ajudar vocês e tentar esclarecer algumas dúvidas que foram colocadas. Bom, lembrando que em sala de aula a gente já tinha falado, né, sobre clima e sobre tempo. Então eu vou recapitular rapidinho, tá, os dois conceitos. Lembrando que eu montei um material para vocês, disponibilizei na sala, dividi esse material em 3 blocos. As atividades que eu coloquei lá vai ser mais como um roteiro para ajudar vocês a familiarizar com o assunto. E lembrando que a gente tem que validar as presenças, cada bloco daquele, né, que eu coloquei bloco 1, bloco 2 e bloco 3, tem uma quantidade específica de presença, tá? Então eu não vou estar olhando erros, acertos, e sim a produção. Bom, então vamos lá. Nosso foco então vai ser clima. Depois a gente faz uma outra aula em relação à vegetação. Bom, clima e tempo. O que é tempo? Tempo é fruto das condições momentâneas da atmosfera. Então, quando a gente fala vento, chuva, umidade, calor, né? Você levanta, tá quente de manhã, logo esfria, isso é tempo. Essas características que nós pontuamos aqui, todas elas vão acontecer na camada mais baixa da atmosfera. Então não tem como estudar clima, né, sem falar da atmosfera, porque a atmosfera é o motor do clima. Tudo acontece na atmosfera. Então, para a gente chegar ao tipo climático, a gente precisa analisar, né, o ritmo, né, a frequência com que ocorrem essas alterações na atmosfera. Então nós temos uma frequência de acontecimentos e de acordo com o ritmo desses acontecimentos a gente chega até um tipo climático. Bom, mas para estudar clima a gente tem que separar em 2 aspectos, né? Os fatores que interferem no clima e os elementos que vão estar sofrendo essas mudanças. Então o clima, ele vai ser resultado do comportamento, tá, desses elementos. Então vamos pontuar aqui para ficar bem claro. Quais são os fatores? Latitude, altitude, correntes marítimas, maritimidade, continentalidade, massa de ar, uso e ocupação do solo. Aqui, ó, a vegetação e a ação antrópica, albedo, tá? Tudo isso nós vamos tratar aqui como fatores que vão interferir nesses elementos. O que vai ser os elementos? A temperatura, a umidade, pressão atmosférica. Lembrando que dentro da umidade a gente pode puxar o gancho aí para chuva, nebulosidade. Tudo isso aqui, vocês perceberam que eu coloquei aqui a questão das mudanças. Essas mudanças elas vão estar ocorrendo na superfície terrestre. Agora, o que vai causar essas mudanças? A forma com que vai chegar até essa superfície terrestre, a radiação solar. Então, dependendo da distribuição da radiação solar em relação à forma da Terra, o movimento da Terra, tá? Tudo isso vai influenciar nessa distribuição desigual de radiação, o que vai gerar essas mudanças tanto na temperatura, na umidade e na pressão atmosférica. Assim, com a sequência dessas mudanças, com a frequência com que isso vai acontecer, vai gerar o quê? O clima. Lembrando que nós vamos ter o clima dentro, né, de uma área de baixa pressão atmosférica, né, que nós vamos ver isso, que a atmosfera é o motor do clima, e essa circulação atmosférica, ela tem tanto, né, ela vai atuar tanto em escala local, regional, como global. Então daqui para frente a gente vai falar especificamente de cada fator e como esses fatores interferem nesses elementos. Aí nós vamos puxando os ganchos para entender os elementos climáticos também. Lembrando que os fatores, eles geram mudanças nesses elementos. Bom, aqui nós temos a questão da atmosfera. Lembrando que a camada
que vai gerar todas as alterações, que vai ser o motor do clima, é aqui, ó, a troposfera, que é a baixa camada da atmosfera. Lembrando que a atmosfera ela é constituída por gases, né? A camada gasosa, como vocês estão vendo aqui, que envolve a Terra. Aqui eu coloquei para vocês a distribuição dos gases mais importantes: nitrogênio 78%, oxigênio 21%. Então, todos esses fenômenos atmosféricos que nós falamos, chuva, vento, a nebulosidade, temperatura, todo ele ocorre aqui na troposfera. E é a troposfera que é o objeto de estudo para o clima. Bom, aqui eu mostrei para vocês a questão da inclinação da Terra e o movimento dela em relação ao Sol. Então, aqui nós teremos o que? A latitude. Tá? O que é a latitude? Qual seria a definição da latitude? Lembra que a gente já trabalhou em sala, né? A latitude é a distância em grau de qualquer ponto em relação à linha do Equador, certo? Vocês estão vendo aqui que a latitude, ela não tem a mesma dimensão, tá vendo? Em relação ao Equador, ó. Ela vai diminuindo em relação ao Equador. Estou falando em relação a tamanho. Lembra do exemplo que nós demos? Se a gente pegar uma laranja e cortar a laranja ao meio, aí você tem dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Se você fatiar em rodelas a laranja, você vai ver que cada rodela dessa tem uma dimensão, tem um tamanho. Isso são as faixas latitudinais. Tá, mas o que isso tem a ver com o clima? A Terra, como você pode ver aqui, ó, ela está inclinada. O fato dela estar inclinada, os raios solares não vão chegar aqui igualmente em todos os pontos. A parte que mais vai receber raios solares é essa faixa aqui, é a que nós chamamos de zona tropical ou intertropical. É a parte da Terra que mais vai receber raios solares, certo? À medida que vai aumentando o grau da latitude, tá? Vai ficando maior a latitude, nós vamos ter uma menor incidência de raios solares, contribuindo aí para uma mudança no elemento climático. Qual elemento climático que vai mudar aí? A temperatura, certo? Então, nas regiões próximas à linha do Equador, nós teremos uma maior incidência de raios solares, sendo assim a área que pode ser mais quente. Aí, junto desse elemento, nós temos outro que vai sofrer mudança, que é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela sofre mudança em dois aspectos, no aspecto de altitude e de latitude. E é interessante ficar bem claro isso, porque essa questão do aquecimento da atmosfera em âmbito mais global, nós vamos ver que ela vai interferir na circulação dos ventos. Só relembrando, os ventos sempre vão circular aqui, ó, da alta pressão atmosférica, tá, para baixa pressão atmosférica. Sempre. Lembrando que o vento sempre circula do lugar mais frio para o mais quente. Aí você vai falar, professora, mas por que isso? Vocês já estudaram isso em química. O ar quente, as moléculas dele vai dilatar. Nele dilatar, ele vai ficar mais leve. Se ele fica mais leve, ele vai ficar mais expandido. Então, o peso da atmosfera nas linhas tropicais é menor, tá? Então, o ar aqui, ele tem um menor peso. Há um estudo que comprova que a espessura da atmosfera em relação às zonas tropicais, ela é bem maior do que nas áreas polares, porque nos polos, por ser mais frio, o ar ele é mais compactado. Tranquilo até aí? Então, quanto mais próximo à linha do Equador, maior incidência de raios solares, tornando essa parte mais quente e com menor pressão atmosférica. Tem alguma dúvida? De boa? Se tiver, anota, depois a gente esclarece, tá? Nas perguntas via chat. Bom, falamos da latitude. Vamos só para a gente fixar aqui, se você tem Natal, pega Natal. Natal está bem próximo à linha do Equador. Agora vai lá para a Groenlândia. Pensa na organização de temperaturas desses dois pontos.
você vai ver que em Natal vai ser bem mais quente do que na Groenlândia. Que fator que foi importante para essa formação desse clima? A latitude. Vamos para um novo fator. Aqui eu coloquei a questão do albedo. O que é o albedo? É a capacidade da superfície em refletir os raios solares. Tem um asfalto, só para você ver aqui, ó. O asfalto ele refletiu 5%, tá? Então lembrando que o aquecimento da Terra ela ocorre a partir da irradiação. Entra os raios solares, chega na superfície, essa superfície absorve esses raios solares e é irradiado, certo? Então o aquecimento ocorre de baixo para cima. Dependendo de como o solo é ocupado, nós temos uma maior ou menor absorção desses raios solares. Aí aqui eu coloquei, e até no material que eu disponibilizei para vocês, tem, né, vários tipos de solo com o albedo. O asfalto, o albedo dele é 5%. Então, se ele refletiu só 5%, significa que 95% dos raios solares da radiação foi absorvida. Então, isso aqui é um dos fatores que explica a formação das ilhas de calor nos centros urbanos. Tá. Aqui é interessante. Lembra que eu já falei para vocês da pressão atmosférica, certo? Os ventos sempre circulam da alta pressão para baixa pressão. Então vocês vão imaginar o seguinte, tá? Volta só para vocês terem uma noção aqui, ó. Os ventos eles vão circular aqui dos trópicos para a linha do Equador. Deu para perceber? Vamos pegar aqui só para você entender. Então os ventos sempre eles vão circular daqui, tá? Para cá. Eles sempre circulam nesse sentido, sempre dos trópicos para a linha do Equador. Por quê? Os trópicos são mais frios, por serem mais frios, o vento é mais, o ar é mais compactado, o fato dele ser mais compactado, ele tem mais peso. Então os ventos sempre circulam da alta pressão para baixa pressão atmosférica. Alguma dúvida? De boa? Então voltando lá. Então, nas regiões aqui, ó, dos trópicos, nós vamos falar que são áreas anticiclonais, tá? Nas áreas na linha do Equador, são áreas ciclonais. Quais as características? Nas áreas anticiclonais, são frias, tá? Alta pressão e ela é dispersora dos ventos. Nas ciclonais, são áreas quentes, baixa pressão, receptora dos ventos. É aqui que a gente vai entender o porquê da formação dos desertos, tá? Então, há estudos que comprovam que no centro-sul do Brasil deveria ter desertos. Se vocês observarem, a maior parte dos desertos estão localizados na faixa ali mais ou menos de 30 graus de latitude. Por que isso? Porque os desertos estão localizados em áreas de alta pressão atmosférica. Eles estão localizados em áreas dispersoras de ventos. Então eles não recebem umidade. Então pensem aqui comigo, os ventos, tá, saem dos trópicos, sobe para a linha do Equador. Chega na linha do Equador, tá aquecido. Aí esse ar quente, ele fica leve e ele sobe e tá carregado de umidade. À medida que ele subiu. Quanto mais alto, você sabe que vai perdendo a temperatura da atmosfera, certo? Perdeu a atmosfera, perdeu a temperatura, ficou mais frio. O ar que está carregado de umidade vai condensar e precipitar naquela região. Então o ar ele sobe seco. Aí ele chega mais ou menos a 10 mil metros de altitude. Aí lembra que eu coloquei no texto para vocês falando do efeito Coriolis? O que é o efeito Coriolis? Ele é um movimento aparente, tá? Em que o observador tem a sensação que corpos como um grande volume de água ou massas de ar deslocam em sentidos opostos. No hemisfério sul, os ventos eles circulam em sentido anti-horário e no hemisfério norte em sentido horário. Então pensa aqui comigo, tenta abstrair.
Então, você tem a linha do Equador, pensa o ar subindo, aí ele sobe, 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 a umidade fica e sobe o ar seco. Aí, por conta do movimento de rotação da Terra, ela desloca essa massa de ar seca, tá, para os trópicos. Aí ele desce um ar seco, tá, em cima dos trópicos. Nele descer seco em cima dos trópicos, então não tem umidade nenhuma, por isso a formação dos desertos nessas faixas latitudinais. Há indícios que comprovam que o deserto Saara já foi floresta, né? Já teve florestas, já foi uma área de floresta tropical. Há uma explicação que eles falam que em épocas, né, de acordo com o tempo geológico da Terra, a Terra vai mudando o seu ângulo de inclinação. Por ter mudado esse ângulo de inclinação, aquela faixa do deserto Saara deixou de estar numa área que recebia vento e passou a uma área dispersora de vento, por isso a formação do deserto. Aí vocês me perguntam, então professora, por que não tem deserto no centro-sul do Brasil? Aí a importância da floresta amazônica, dos rios voadores, que eu coloquei um linkzinho para vocês assistirem o vídeo, e da Cordilheira dos Andes. O fluxo acontece do mesmo jeito, deveria ter um deserto nessa região. Por que não tem? Porque o ar, né, ele vai subir, vai fazer todo o seu processo bonitinho na linha do Equador. Só que a hora que ele sobe, né, em vez dele ir embora, a barreira orográfica pega essa umidade e direciona para o centro-sul. A hora que ele direciona essa umidade para o centro-sul, traz chuvas para a nossa região, tornando a nossa região tão rica e tão produtiva. Por isso não tem deserto na nossa região. Bom, então, só recapitulando, áreas anticiclonais localizadas nos trópicos, tanto no Trópico de Câncer quanto no Trópico de Capricórnio. Quais são as características das áreas anticiclonais? Elas são frias, de alta pressão e dispersoras. Os ventos saem de lá. Ciclonais, linha do Equador, elas são quentes, elas são receptoras, elas são de baixa pressão. Por isso que você escuta assim, ciclones tropicais. Vem daí essa palavra de ciclones, tá? Os ciclones, eles se formam em áreas quentes, porque ele precisa do ar quente para aquecer o oceano, para o oceano liberar uma grande quantidade de umidade para a atmosfera, daí formando aquelas tempestades gigantescas. Aí aqui eu coloquei para vocês as zonas de convergência intertropical, né, que fica na linha do Equador. Tá? Então toda a umidade, tanto do norte quanto do sul, vem para a linha do Equador, formando aí a zona de convergência intertropical. Aqui eu mostrei para vocês o esqueminha, né, da área de ciclone e anticiclone. Aqui está mostrando a baixa pressão, o vento subindo porque ele é quente, então ele fica leve, então ele sobe carregado de umidade. Quanto mais alto ele resfria e precipita. Anticiclone está mostrando o que? O ar pesado descendo, são as áreas de alta pressão. Então, com esse assunto dá para a gente falar ainda, associar aí a questão das brisas. A gente tem brisa marítima e brisa terrestre, também a partir da variação da pressão atmosférica. O que aquece mais rápido? A água ou a terra? Pensa rapidinho aí. A terra aquece mais rápido? Sim, então durante o dia os ventos vão soprar de onde? Lembra, os ventos sempre sopram da alta pressão para baixa pressão. Então ele vai soprar de onde está mais frio para o quente. Durante o dia, o que está mais frio? O mar ou a terra? O mar está mais frio, então sopra do mar para a terra. Aí nós temos brisas marítimas. À noite, o que fica mais frio? A terra ou o mar? A terra. Então nós temos as brisas terrestres. Isso fruto do aquecimento diferenciado da atmosfera.
tá? Correlacionado à capacidade de absorção dessa radiação. Bom, só para a gente passar aqui um pouquinho para relembrar da questão da altitude. A altitude é um fator também que vai interferir no clima de um determinado local, porque nós sabemos que o aquecimento ele ocorre, né, pela radiação e aquece a atmosfera. O aquecimento ele ocorre pela irradiação. Então nós vamos ver que quanto mais baixo na linha aqui do mar, nós vamos ter um maior aquecimento. Então aqui a pressão atmosférica, tá, vai ser maior. Mas por quê? Porque pressão atmosférica é o peso, né, que um corpo sofre em relação a essa coluna de vento, então de ar. Então você tem aqui uma camada que vai pressionando com a outra, que vai pressionando com a outra, que vai pressionando com a outra, com a outra. Então quanto mais baixo, quanto mais próximo ao nível do mar, maior a pressão atmosférica. Aí as moléculas estão todas juntinhas, então elas absorvem mais calor, por isso que é mais quente, isso é local, tá? Subiu, olha aqui, ó, você pode ver que já com a diferença de 750 metros, Santos tem maior pressão do que São Paulo, e automaticamente Santos é mais quente que São Paulo, que Brasília acaba sendo mais fria do que São Paulo, Quito mais frio do que Brasília e La Paz, por sua vez, é o ponto que ele colocou aqui no esquema mais alto, então é o ponto mais frio, por estar mais alto. Então La Paz aqui é onde o ar vai estar mais rarefeito, com menor concentração de oxigênio, né? Uma pessoa que vai escalar, que não tem, né, hábito de estar num local de baixa pressão, ele sente bastante, tá? Sente dificuldade para respirar, tonturas, náuseas, isso são consequências da baixa, tá, pressão atmosférica. Ok. Aqui nós temos um outro fator correlacionado ao relevo, porque o relevo, ele além de interferir, né, na pressão atmosférica, nós vamos ver o relevo interferindo na formação de desertos e na formação de chuvas, tá? Então o relevo aqui, ele entra como um aspecto, né, de bloqueador de vento. Então se você tem um paredão aqui e tem uma umidade que vai vindo, essa umidade ela bate nesse paredão e não tem como sair. Como ela não tem como sair, aí a gente já pode pensar aqui no tipo de chuva que nós já falamos, que depois eu vou retomar rapidinho, que é a chuva orográfica, né? Ou chuva de relevo, a umidade vem, bate nesse relevo, sobe, na maior altitude está mais frio, condensa e precipita de um lado. A gente fala que vai precipitar a barlavento e a sotavento não chove. Então a barlavento há uma maior biodiversidade, a umidade é maior, tá? Acaba gerando um clima diferente nesse local, a barlavento, do que a sotavento. Já que nós pegamos aqui falando das correntes de Humboldt e a questão do relevo, vamos lembrar de correntes marítimas. Correntes marítimas são fluxos de água que ocorrem dentro do oceano. E por ser um grande, né, amontoado de água, o que vai influenciar nesse fluxo? O movimento de rotação e os ventos. Então, lembrando, as correntes marítimas no hemisfério sul, elas giram em sentido anti-horário, no hemisfério norte em sentido horário. Isso a partir, né, da teoria de Coriolis. Bom, as correntes marítimas quentes, elas amenizam, tá, o inverno por onde elas passam, ela leva mais umidade, elas vão estar interferindo diretamente aí no clima, no local de onde elas vão estar passando. As correntes frias, elas contribuem para a formação de desertos, deixa o ar mais seco. Um exemplo é o deserto de Atacama. O que a corrente de Humboldt contribui para a formação do deserto de Atacama?
A corrente de Humboldt, ela é uma corrente fria, então por ser fria, ela vai passando e é mais densa, então ela consegue ir numa profundidade maior. Aí nesse movimento que ela vai estar fazendo, ela vai estar ocasionando o que nós chamamos de ressurgência, porque ela vem e ela empurra a água. Nela empurrar a água, ela leva, né, algas, o que tem ali ela leva junto com esse movimento. Nela levar esse sedimento junto com ela atrai peixes para a região. Então ela torna essa região uma área bastante viscosa, excelente para pesca. Então essa área, como para a região, para a economia do Peru ali, facilita bastante, né, a atividade pesqueira, que é uma atividade primária, lembra? Dos setores econômicos, primário, secundário e terciário. Então a pesca no Peru vai ser beneficiada, né? Vai ser privilegiada através dessa corrente de Humboldt. Agora tem um ponto negativo. Por ser uma corrente fria, então ela leva ar frio. A hora que ela chega e encontra uma massa de ar quente estacionada, o que ela vai fazer com essa massa de ar que está estacionada aqui, cheia de umidade? Ela resfria, condensa e precipita onde? Dentro do oceano. Não leva nenhuma umidade para o continente, o que ocasiona a formação do deserto. Bom, eu coloquei no texto para vocês e tem alguns links também que eu disponibilizei sobre o El Niño e a La Nina. Por que buscar a questão do El Niño e da La Nina? Porque o El Niño e a La Nina são fenômenos atmosféricos que ocorrem no Oceano Pacífico, tá? Na região do Oceano Pacífico equatorial. Ele é um fenômeno, tá? Climático. Não se sabe ao certo as causas, o que vem intensificando a atuação, tá, do El Niño e da La Nina. Bom, o que se sabe? Lembra que eu falei para vocês que os ventos eles circulam da alta pressão para baixa pressão atmosférica? Aí nós temos diante disso os ventos alísios. Não se sabe ao certo, tá, o porquê que em anos de El Niño os ventos alísios eles enfraquecem. Neles enfraquecerem, eles não vão empurrar a água, tá? Não vai ter a atuação da corrente de Humboldt. Então a corrente de Humboldt ela não vai atuar. Se ela não atua, ela vai empurrar a água quente que vai ficar ali? Não. Então o que é o El Niño? É o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Então é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico equatorial. Aí eu quero que vocês percebam que quando é ano de El Niño, ele vai mudar essa célula de circulação. É como se ele partisse essa célula, né? Lembra que eu falei que sai do trópico, vai para o Equador, né, para as áreas tropicais, de lá ela volta. Então ela parte no meio, ela como se ela criasse duas células. Então ela vai gerar uma área de subsidência no meio do oceano. Então o que vai acontecer? No local que deveria chover, como na Amazônia, que é normalmente, em anos de El Niño não chove. Não vai chegar chuvas para lá. É como se nesse período de El Niño, em vez dele estar dispersando, vai descer o ar seco sobre a região, tá, da Amazônia. Então em anos de El Niño fica seca na Amazônia, tá? Para de chover na Amazônia. Vai intensificar as secas do Nordeste, que já é comum. Porém, vai levar um grande volume de chuvas para o sul, tá? E centro-oeste, a parte do centro-oeste chove, parte não chove. Então, acaba interferindo aí também nas chuvas do centro-oeste. Isso é o El Niño. A La Nina, o que é a La Nina? É o resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico. Do mesmo jeito, tá? Não se sabe, não tem nenhuma pesquisa que comprove o porquê, mas muda
a circulação dos ventos. Em anos de lanina, os ventos alísios eles intensificam, eles vão ficar bem mais rápido. Então, em anos de lanina, aumenta essa velocidade, então a corrente de Humboldt vai atuar a todo vapor. Aí você fala assim, nossa professora, então vai ter muita ressurgência? Tem muita ressurgência, a viscosidade aumenta pra caramba para o Peru. Aí você fala, mas então no El Niño diminuiu a viscosidade? Diminui a viscosidade. Afeta a economia diretamente para o Peru, porque não vai ter peixe, porque não tem, não vai levar a ressurgência, não tendo ressurgência, diminuir a viscosidade da região. Agora, quais as consequências para o Brasil da lanina? Então, na lanina, a célula de Walker, ela se alonga. Então, nós vamos ter um período mais chuvoso que o normal na região norte. Vai chover no Nordeste, só que aí vai provocar secas para a região sul. Tá? Então, isso é o El Niño e a lanina. Onde elas ocorrem? Tá? No Pacífico Equatorial. O que intensifica os dois? El Niño é o enfraquecimento dos ventos alísios, lanina, a intensificação dos ventos alísios. De boa? Aí você fala, professor, então o Brasil sofre pouca influência de correntes frias, o mar brasileiro é pouco piscoso. Não. Por quê? Nós temos uma corrente fria atuando no sul do Brasil, mas o mar brasileiro é piscoso. Mas por que ele é piscoso? Porque as nossas bacias hidrográficas, todas elas despejam águas dentro do Oceano Atlântico, o que corrobora para a piscosidade do mar brasileiro. Então, em relação à altitude, correntes marítimas e relevo na formação de desertos, tranquilo? Então, vamos voltar aqui para a gente falar de massas de ar. O que são massas de ar? Massas de ar são grandes bolsões, volumes de ar. Essas massas de ar, elas se formam em determinado local, um local mais calmo, e esse ar, ele adquire a característica do local onde ele se forma. Então, ele vai ter característica própria quanto à temperatura, quanto à umidade, quanto à pressão atmosférica. E os ventos sempre lembra que os ventos vão deslocar da alta pressão para baixa pressão. Aqui eu coloquei para vocês na lista, né, no texto, para vocês lembrarem que o M é para massa, o E equatorial, o C continental. Todas as massas, ou elas se formam nas regiões equatoriais, ou elas se formam nas regiões tropicais, ou elas se formam nas regiões polares. Então, se perguntarem para vocês quanto à origem das massas de ar, como elas podem ser? Aí vocês vão dizer equatoriais, polares e tropicais. Lembrando que as equatoriais são quentes, tropicais quentes, polares frias. Outra característica que tem que ficar gravadinha na cabecinha de vocês, tá? Se elas se formam dentro do continente, ela vai sofrer influência da continentalidade. Então, vamos aproveitar aí e falar sobre continentalidade e maritimidade. Então, continentalidade, ela vai interferir na temperatura e na umidade. O que é a continentalidade? É a localização, tá? De um determinado local, se está mais próximo ou mais distante ao mar, se tem camada de água ou não. Quanto mais distante do oceano estiver, mais seco esse local vai ser. E maior a amplitude térmica. Lembrando, a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e a mínima. Bom, quando a gente fala que a massa equatorial atlântica vem de Oceano Atlântico, dentro do oceano. Então, sofre influência de maritimidade ou continentalidade? Maritimidade. Então, essa massa vai levar o quê? Calor e umidade. Se ela leva umidade, ela vai provocar chuvas para o litoral nordestino norte e a parte leste.
tá? Ela não interfere na porção central brasileira, a massa equatorial atlântica. Nós temos uma única massa seca que atua no território brasileiro, que é a MTC, massa tropical continental. Aí vocês vão falar, professora, mas e a MEC? Ela é continental, sim, mas a MEC se origina na Amazônia. Então nós temos uma floresta densa, tem a presença dos rios voadores e ela está localizada na área de zona de convergência. Toda a umidade converge para essa região, o que a torna, mesmo sendo continental, tá, uma massa úmida. E é essa massa que vai trazer todas as nossas chuvas para o verão, tá? Então ela traz as nossas chuvas de verão através dos rios voadores. Como eu coloquei aqui, ó, inverno. Se você olhar, no inverno ela fica totalmente estacionada. Por isso que o nosso inverno ele é seco. Ele não é chuvoso, porque a gente não vai ter atuação da MEC. Você vai ver que a MPA, ela vai atuar com mais intensidade no inverno. E a MPA, ela atua em praticamente todo o território brasileiro, tá? Ela atua na região sul, ela atua na região sudeste, ela atua no litoral da região nordeste, ela atua no centro-oeste e no norte. Ela só não vai chegar aqui, ó, nessa região que é a porção central do nordeste. Aí é o único local que ela não atua. Quando a MPA ela chega na região norte, ela é responsável pelo fenômeno friagem. Ela provoca uma queda de temperatura na região norte. Agora, neve, geada, só vai acontecer no sul, porque é onde ela chega com mais intensidade. Lembrando que há uma diferença entre massa de ar e frente. As massas de ar, elas têm característica própria, temperatura, umidade e pressão. As